Obrigado, Thiago, pela tua participação, eh, por ter aceitado o convite de vir trocar um papo aqui com a gente, tá? Mais uma vez. Eu acho que essa troca de informações entre profissionais que estão puxando as barreiras, né? Empurrando as barreiras do mercado e trazendo metodologias e realmente sentando para estudar e aplicar e aperfeiçoar métodos, eu acho que é esse nível de qualidade que a gente sempre busca aqui, e é por isso que a sua participação aqui é muito importante hoje. E eu espero que a gente tenha um bate-papo aí muito engrandecedor para nós e para todo mundo que for assistir depois. Tá joia? Boa, obrigado aí, Vinícius, pelo convite, Pri, pelo convite. Me apresentando para quem não me conhece, eu sou o Thiago Muniz, sou CEO e sócio da Receita Previsível, da metodologia de vendas B2B mais usada do mundo. O autor desse livro aqui, o Aaron Ross, é meu sócio aqui na Operação da América Latina. Vamos bater um papo aí sobre vendas, marketing, design, produto. O que o Vinícius mandar aí, vamos junto. Tiago, quero te agradecer mais uma vez aí, prazer estar contigo, tá? E tamo junto aqui no Brasil, é nós. Pri, novos negócios no Brasil, ela que está na frente. E, cara, eu gostaria de começar entendendo. Bom, primeiro, para quem não conhece, né, acho que era legal você explicar o conceito do Receita Previsível e falar as principais características que fazem a Receita Previsível o sucesso que ela é hoje. Acho que é importante você começar dando essa introdução. Boa, excelente ponto. Na verdade, o Receita Previsível, né, é uma metodologia que vem da prática. O Aaron, ele trabalhou com uma startup que quebrou porque ele não sabia vender. Então, ele vai trabalhar como assistente de vendas na Salesforce, e lá na Salesforce ele desenvolve a metodologia, vivendo na prática a especialização dos papéis. Então, existem pessoas na operação que vão cuidar de pré-vendas, pessoas que vão cuidar de fechamento de negócios, e outras pessoas vão cuidar do sucesso do cliente, da carteira de vendas, né, da carteira de clientes da empresa. Então, o primeiro conceito, o primeiro fundamento, né, o primeiro princípio, vamos dizer assim, é a especialização dos papéis. O segundo princípio importante que a metodologia revolucionou o mundo de vendas complexas é dominar o nicho. Então, entender quais são os nichos de mercado que uma empresa vai focar para ela crescer. Né? E o terceiro conceito é cuidar da sua cultura da sua empresa, ou seja, do seu time internamente, como você dá apoio para o seu time, mas também, né, você cobra resultado, ou seja, como você alinha processos, rituais que vão fazer com que você tenha realmente previsibilidade, ou seja, descobrir o tempo médio entre o primeiro contato e o fechamento de venda, descobrir qual que é a energia gasta para poder fechar uma venda, descobrir, por exemplo, quais contratos são realmente lucrativos de uma operação, ou seja, a metodologia que vai te ajudar a entender com pessoas como você desenha processos e usa melhores tecnologias para vender mais e vender melhor, né? Vender com mais lucratividade. Show, show. Como eu já vi em alguns lugares, é a Bíblia das vendas do Vale do Silício, né? E agora cada vez mais global, né? Exato. É a Bíblia de Vendas do Vale do Silício, né? O Aaron escreveu também o Hipercrescimento, que é um livro muito para fundadores de startups, empresários de pequenas e médias empresas. E é uma metodologia que foi traduzida em mais de 20 países, e é um livro que é reconhecido aí por ter revolucionado as vendas. Né? Então basta você jogar no Google, jogar no LinkedIn, pré-venda e sucesso do cliente, RevOps, tem vários termos que são consequências dessa especialização de papéis que o mundo todo adotou. Legal, legal. E agora que a gente já tem uma noção melhor do que, né, do que é a receita previsível, quais são as suas vantagens, antes da gente aprofundar nela, introduz um pouco a sua jornada, como é que você chegou até onde você está hoje, o porquê que você acabou conhecendo a receita previsível e também, claro, principalmente como que você conheceu e conseguiu estabelecer essa parceria com o Aaron. Boa. A gente se conhece depois de alguns anos trabalhando com marketing, vendas e empreendendo. Então, eu comecei minha carreira na Coca-Cola, trabalhei com a parte de social CRM antes de ter esse nome na Coca-Cola. Saí de lá como supervisor de operações, eu era responsável por criar scripts, abordagens para que o time de televendas, né, o 0800, usasse quando as pessoas entrassem em contato, e também nas redes sociais.
eu vou trabalhar em uma agência, saio dessa agência, monto uma empresa de tecnologia, depois dessa empresa de tecnologia, mudo de cidade e vou morar em Minas Gerais, no interior, e me torno sócio de uma agência que era especialista em varejo, trabalho muito a parte de vendas complexas também nessa operação. Então, ao longo do tempo, eu fui migrando de pequenas e de grandes contas que eu primeiro atendi, depois para pequenas e médias empresas quando eu fui morar no interior, e depois também expandi dentro desse interior também, sempre ligado ali a marketing, vendas e relacionamento com o cliente. Me tornei professor da Fundação Getúlio Vargas, dou aula lá há 11 anos em MBA de gestão comercial e de marketing, e também de pós-MBA ali para, né, normalmente para cursos em company, para inovação, para liderança, transformação digital, etc. Então a teoria foi alimentando a prática e a prática foi alimentando a teoria. Perfeito. Em 2021 eu assumo a operação aqui, eu conheço o Aaron, né, na verdade, através de um processo de country manager, e aí eu entrando na operação faço uma proposta e adquiro a empresa. Hoje sou CEO aqui da operação, sou sócio da Receita Previsível aqui de forma em que o Aaron ele é um conselheiro e a gente toca aqui as coisas, as ações aqui na América Latina e também com planos aí de expandir para outros lugares do mundo também. O Aaron ele não é mais sócio da Receita Previsível americana, ele é só meu sócio no mundo todo quando o assunto é Receita Previsível. Então a gente desenvolveu uma metodologia de consultoria de Receita Previsível que a gente está exportando para países como Argentina, Chile e outras praças aqui da América Latina. Legal. Muito legal. Eu acho que a mistura perfeita aí de você sentir a necessidade de aprender e aprender quando se tem a necessidade para aplicar e você misturar tudo isso e ainda juntando com uma belíssima oportunidade de conhecer a pessoa certa na hora certa para poder fazer essa junção, né? Muito legal. Acho que às vezes quando a gente olha a trajetória, né, parece que foi tudo encaixado de uma maneira, né, aleatória, mas na verdade é toda essa construção, é todo esse empenho, essa dedicação que faz as oportunidades surgirem, né? Que é por você estar atento e antenado a esse tipo do universo que você está fazendo parte, né? É o que traz as oportunidades, porque você está vendo oportunidades onde ninguém está vendo, né? E eu acho que o processo de venda permeia muito nessa analogia também, né? O que você acha hoje que é o ponto número 1 para as empresas em relação à venda? O que você acha assim, que é o principal que as empresas têm que ter, ou têm que saber, ou têm que conhecer, para que ela comece a poder falar de vendas propriamente dito? Acho que o primeiro ponto tem a ver muito com a parte de gestão de marca, design, experiência do cliente, que é você entrevistar os clientes para poder entender as necessidades atuais, para poder prospectar novos clientes. Eu acho que o primeiro ponto sempre é entrevistar o time de vendas e o time de clientes para entender esse mundo que a gente tem inserido. O segundo ponto que eu vejo é você especializar de alguma forma o seu tempo, mesmo que você não tenha que ter um SDR, um closer no CS, mas você especializando o seu tempo, você cria rituais e fundamentos que fazem com que você tenha o momento certo para medir o resultado. Então, dando um exemplo prático. Vamos dizer que eu vou pegar e vou iniciar uma operação numa empresa de startup, uma empresa que está em um pequeno porte, mas ela já está começando a se consolidar. Eu posso começar com SDR, com closer CS, ou sei lá, eu posso começar com um SDR e o CEO da empresa, ele é o closer. Então, especializar de alguma forma o tempo, ele vai te ajudar a otimizar seus recursos. E o terceiro ponto é ter uma discussão real sobre quais nichos de mercado a gente quer atuar. Né? Ou seja, o Vinícius mesmo, a gente está falando aqui nos bastidores, ele tem muita clareza sobre os mercados que ele vai atuar, em quais países da América Latina, quais países da América do Norte ele vai trabalhar. Então, isso dá uma visibilidade de tamanho do esforço, né, o gasto de energia versus resultado. Acho que esses são os 3 principais pontos ali. E quando a gente fala de venda propriamente dita, hoje o vendedor ele tem que gerar insight, porque se não gerar insight, o cliente do outro lado ele vai colocar sua proposta uma do lado da outra com outro concorrente, que muitas vezes tem um preço parecido, ou o cara vai muitas vezes dar um baita desconto para poder fechar aquele cliente, para ter um case ou por algum outro motivo que a gente nunca vai saber. Então, acho que a venda é muito focada em gerar insight para a pessoa ver valor no que você faz, eu acho que é o ponto fundamental. Perfeito, perfeito.
Muito legal. Pri, acho que você tinha algumas perguntas em relação a isso também, não tinha? Aham. Tem umas perguntinhas aqui, mas antes eu queria entender um pouquinho do cenário de vendas, né? E métricas para o futuro, né? Eu vejo muito uma tendência de comportamento tanto dos compradores, principalmente no mercado B2B. Né? E aí eu fico me pegando, né? Quais os KPIs necessários para esse sucesso de vendas que você acredita que são mais importantes? Né? E em tempos assim de mercado incerto, né? Como essas empresas podem equilibrar essa parte de inovação e previsibilidade das receitas, né? Então, juntar essa parte de métricas de KPIs, de mercado incerto e dessas mudanças de comportamento. Tem algum parâmetro, assim, ou receita previsível, ele está evoluindo para atender essas novas diretrizes e demandas do mercado? Essa era a minha dúvida maior, assim, né, no ponto de vendas. Entendi. Quando a gente olha para o mercado internacional, a gente vai olhar para. Né, eu estou falando do mercado internacional porque eu sei, né, que a gente atua aqui em vários países também, mesmo que a gente esteja falando em português. Mas eu vejo que o mercado americano está bastante saturado em termos de ferramentas de sales engagement para fazer as prospecções e tudo mais. E quando eu falo saturado, não é que as ferramentas sejam ruins ou que eu não use ferramentas como essa. Mas as pessoas elas pasteurizaram demais o que o livro traz. E muitas vezes as pessoas focam na tática e não nos princípios. Então, em vários trechos do livro, ele fala: olha, eu não vou botar um exemplo de e-mail, senão você vai querer usar o meu e-mail e ele pode até funcionar, mas uma hora ele vai parar de funcionar. Então, esse é o primeiro contexto. Em alguns outros países da América do Norte, né, ou na Europa, a gente já percebe um cuidado com a LGPD, e aqui há algumas praças que são mais evoluídas, outras menos evoluídas nesse sentido, em termos de uso de tecnologia. Então, vamos dizer assim, você ainda vai beber um pouco de água limpa para prospectar cliente ou construir conteúdo de uma forma geral. Quando a gente olha para o cenário brasileiro, a gente está começando a viver um pouco dessa transição do mercado europeu para o mercado americano. Ou seja, a gente está vivendo um momento no qual a gente começa a entender que CRM não é mais uma coisa que é uma novidade para as empresas aqui, que as pessoas conseguem reconhecer quando elas estão recebendo e-mail de prospecção, que é um cold e-mail, que é um e-mail que não tem um tom de voz, que não tem uma personalização, e essas táticas elas começam a parar de funcionar. Então eu vejo que a grande tendência aí, Pri, seria a gente olhar para justamente como eu uso a estrutura de dados da minha empresa para poder ter mais previsibilidade de contato. Então, por exemplo, eu trabalho aqui com N CRM de mercado, posso citar o Zorro aqui, que é um concorrente, inclusive, do Salesforce, que tem a ZIA. A ZIA ela me ajuda a ter a probabilidade de entrar em contato com aquele cliente 10 vezes para conseguir falar, ou ter que falar menos vezes, ou ter que falar 50 vezes. E eu só vou ter isso se o humano competente preencher o CRM também. Eu tenho um IA que transcreve a reunião, que me ajuda a preencher o CRM, mas a IA ela tem um grau de superficialidade que só o humano vai colocar as emoções e sentimentos dele naquilo ali. Então, a Vina está indo muito mais para o sentimento e para o relacionamento, ao mesmo tempo que a gente tem muita tecnologia, ou seja, o avanço tecnológico está fazendo a gente voltar para acho que princípios fundamentais de vendas nesse sentido. E quando você olha para os próximos 2, 3 anos de evolução de mercado, nessas 3 praças que eu estou falando, né, Brasil, América Latina, Europa e Estados Unidos, eu percebo que, na verdade, a gente vai viver um colapso, uma ruptura, que é justamente as pessoas começarem a entender que vendas e marketing tem que ser uma coisa só, porque no discurso clichê, vamos dizer assim, no discurso de palco de eventos, isso já é falado há muitos anos. Mas eu não vejo que, de fato, as empresas param e pensam, por exemplo, em perfil ideal de cliente, pensam em go-to-market, perfis ideais de cliente, em canais de comunicação, em experiências que eles vão gerar para esses clientes, entendendo quais são as ações de design, de experiência do cliente, de produto, de marketing, de vendas, para depois eu entender o que fica de treinamento de vendas, o que fica de material de marketing, o que vira de... e como essas pessoas têm rituais para bater aquilo que está acontecendo. Porque isso dá muito trabalho, é uma coisa que acaba sendo muito complexa. Então, acho que o terceiro ponto que eu colocaria é
o quanto a empresa tem um time de senioridade versus um time júnior para tocar essa complexidade toda. Porque às vezes eu tenho profissionais que eu trabalho aqui com a consultoria que tem 20, 30, 40 anos de experiência em vendas, mas eles são totalmente júniores em extrair dados do dashboard do CRM deles, ou entender e discutir sobre marketing com uma pessoa do time. Então, entender essas skills que eu sou sênior e as skills que eu sou júnior, eu acho que é o grande desafio dos próximos anos. Tecnologicamente falando, eu focaria muito em ciclo de dados, ou seja, como eu olho para dados e eu entendo essas safras de dados que eu gero com os clientes, porque também o cookie de terceiros é uma outra coisa que eu imagino que em breve também a gente vai acabar perdendo. Então, fontes primárias de dados é o futuro das vendas e marketing. Perfeito. Eu acho muito interessante a colocação que você fez de trazer o humano, né? Parece que a gente teve que navegar pela tecnologia, tentar, metaforicamente falando, tentar nos afastar o máximo possível de humanos para tentar agilizar, para tentar ser mais eficiente, custar menos, seja qual for o motivo, para entender que cada vez mais as boas empresas que oferecem resultados, eu estou falando de empresa, de agência, de tudo, né? Cada vez mais elas entendem que não adianta, o negócio é você voltar para a pessoa, né? Acho que marketing, vendas, é psicologia pura, é comportamento, é o lado ser humano no seu mais puro estado, e você percebe que as empresas que realmente vão para frente são aquelas que entendem profundamente o seu público-alvo, porque se você não entender profundamente o público-alvo, fica difícil de você deixar que a máquina, ou esperar que a máquina, ou que a inteligência artificial faça às vezes do humano. É claro que hoje tem sido muito usado a inteligência artificial, acho que cada vez vai ser mais, não é algo que vai deixar de ser usado, mas eu até lembro daquele filme do Her, acho que vocês talvez devam ter visto, aquele filme que o cara se apaixona pela assistente virtual dele, né? E eu lembro que a profissão desse cara era escrever cartas, poemas e etc, porque era a única coisa que a inteligência artificial não conseguia escrever, porque fala sobre emoção, né? Fala sobre você brincar com as palavras de um jeito que te faça sentir algo, e isso acho que é hoje o bom copywriting, tá aí, o bom relacionamento tá aí, o jeito que você consegue entender e criar propostas também está centrado nesse mesmo conceito. Então é muito interessante a gente ver essa quase que uma tentativa de fuga desse caminho para depois voltar, né? Agora a gente cada vez mais está voltando para falar, não, peraí, então agora a gente tem que voltar de onde a gente veio, com mais tecnologia, com mais ferramenta, com mais velocidade, sem sombra de dúvidas, porém ainda centrado no ser humano. Eu acho que as boas empresas nunca esqueceram disso, mas eu acho o mercado em geral, né? Eu lembro de as primeiras vezes que eu tentei fazer outbound marketing, mandando esses e-mails, cold e-mail, eu lembro que eu consegui muitas reuniões interessantes com grandes empresas, e hoje eu vejo que o que eu recebo de e-mail de pessoas aqui, de cadências de e-mail de outbound, é o que você falou, é imediatamente perceptível, e muitas delas estão usando os mesmos scripts, eles mudam uma coisinha aqui, outra ali, pega a variável do LinkedIn, põe o nome da empresa, põe onde você formou, vi que você formou na instituição tal, parabéns, vi que você está arrasando no projeto tal, são tudo coisas que dá para você automatizar, e que ali, querendo ou não, já fica na cara que aquilo é uma estratégia de outbound, então isso já te desconecta, né? Então acho que isso é um ponto bem marcante aí no que você falou, né? Uma coisa que eu queria tocar no ponto, Thiago, que eu acho que, assim, hoje muito se fala sobre vendas, hoje muito se fala sobre marketing, inclusive todas as empresas estão começando, qual que é o teu plano de marketing? Mas eu vejo que cada vez mais o branding tem vindo à tona. Para mim, obviamente, aqui a gente é uma agência de branding, web e marketing. Acho que assim, é o jeito que a gente encontrou de definir o caminho que a empresa tem que percorrer. Então, aqui eu falo que o nosso conceito é: primeiro você tem que arrumar, limpar e organizar a sua casa,
e depois você convida as pessoas para vir conhecer a casa nova ou vir para um jantar, seja lá o que for. Porque muita gente hoje começa uma empresa e aí ó, a casa tá toda desarrumada, o logo não conversa com o público, a identidade visual em si não é aquela que o público está esperando, ou pior, né, não existe uma definição clara de uma identidade visual, de uma coisa organizada, e aí eles vão lá e colocam um monte de dinheiro em marketing para atrair, para gerar tráfego e começar a tentar a venda. Gera resultado porque, obviamente, pessoas têm necessidades, e se você atende às necessidades das pessoas, vai gerar venda. Porém, o que eu sempre defendo é que se você organiza e deixa o teu produto extremamente atraente, não só no quesito de argumentos de vendas, mas também nos argumentos emocionais, se você alinha esses dois, a venda eu acho que ela tem um aproveitamento infinitamente melhor e o teu dinheiro com marketing vai ser muito melhor aproveitado, o teu retorno sobre o investimento vai ser muito maior e o melhor, né? Você vai conseguir maior lifetime value com seus clientes, você vai conseguir advogados da sua marca, pessoas que defendem a sua marca, porque agora existe um ideal por trás, existe um conceito por trás, isso já vem sido discutido, mas eu acho que, de novo, né, com essa ida e vinda de tecnologia, eu acho que cada vez mais você ter um branding muito bem colocado facilita imensamente as vendas. E eu queria saber de você, se você por acaso já tinha pensado nisso, se você tem algum conceito, alguma coisa que você possa falar sobre isso, porque eu acho um ponto bem importante hoje em dia. Boa, excelente, eu concordo com você, porque uma das coisas que eu olho aqui, inclusive, quando eu vou implementar isso previsível, é sobre proposta de valor. E aí dentro da proposta de valor vai ter incluso, né, todos os itens de posicionamento, de ressonância emocional, de comunicação, pilares de conteúdo que a marca tem, porque senão o vendedor ele começa a fazer uma coisa diferente daquilo que a marca prega, ou o marketing começa a priorizar resultado e vai começar a pegar pesado, entre aspas, na copy para poder gerar lead, mas aquilo se afasta dos pilares de estrutura daquela empresa. Então, a gente olha muito isso aqui quando a gente vai implementar. Essa empresa ela tem uma boa estrutura, inclusive, recomenda agências para o cliente quando ele não tem uma boa estrutura de comunicação, de vendas, de marketing, de posicionamento, na verdade. E principalmente porque eu acredito muito que a pessoa, cada vez mais com tecnologia, vai conseguir copiar e colar da inteligência artificial o que ela quiser. Então, hoje eu consigo aqui entrar numa biblioteca de anúncios, colocar o nome de uma empresa, pegar todos os criativos que ela está usando, jogar em uma estrutura e conseguir analisar meu concorrente e copiar meu concorrente. Mas vamos pegar dois gigantes aqui para ficar didático para quem vai ver e escutar a gente. O Burger King tem todas essas estruturas, o McDonald's também. Mas vai adiantar o McDonald's copiar o BK e copiar e colocar lá o Upper lá do BK dentro do McDonald's? Não vai, porque o Upper já é uma marca, né? Já existe uma lembrança no mercado que aquele produto é do McDonald's, do Burger King. Então não adianta o McDonald's querer lançar um produto com o mesmo nome ou algo similar, porque vai ficar parecido com o concorrente. Então isso vai ser a única coisa que vai limitar a capacidade de cópia da gente, porque operacionalmente a gente vai conseguir copiar. Agora, se uma empresa ela não tem uma marca, que ela tem uma estrutura de comunicação, que ela não tem uma linguagem, que ela não tem uma identidade, como o Vinícius falou, não tem um logo que representa exatamente o que aquela marca está enxergando de mercado, não tem uma estrutura de branding, de voz da marca, que comunica com o mercado em que ela está atuando, é muito mais difícil você fazer algo dar certo, porque você fica muito no intuitivo do vendedor. Ou seja, a pessoa ela vai tentar explorar a técnica, o recurso isolado, e não olhar para a força da marca como um todo para poder gerar valor e gerar estratégia para aquele cliente. Então, eu vejo que não só um ponto que a gente presta atenção, mas também a gente, inclusive na parte de proposta de valor, de análise da proposta de valor, a gente olha muito porque senão o argumento vai ficar solto. Por exemplo, eu trabalho muito com empresas de commodities aqui, então margens apertadas. No Excel de compras, as marcas têm o mesmo peso financeiro e ele só quer ganhar save de preço, de valores. E como é que um dos argumentos que inclusive a gente utiliza muito é justamente a força da marca, a autoridade
que aquela empresa vai ter caso ela contrate. Então, tudo está permeado para mim e eu acredito que faz muito sentido o que você falou. Legal. Eu acho que as pessoas não entendem hoje em dia o poder do posicionamento, né? Que acho que sim, o posicionamento ele é chave para que você tenha sucesso ou não na sua empresa como um todo. E isso vem, eu acho que dos princípios psicológicos da cabeça do ser humano, porque a nossa cabeça ela foi feita para categorizar as coisas. Então, pô, isso eu ponho naquela caixinha, isso eu ponho naquela outra caixinha. Então, por exemplo, se eu falo para você hoje que eu estou buscando, sei lá, um anel, uma aliança, eu falo, cara, você tem algum lugar para me indicar? Você vai imaginar algumas joalherias famosas, tá? Onde eu encontro isso? Pô, geralmente em shopping, geralmente em algum lugar, ou alguém que trabalha, né, com ouro especificamente, geralmente são pessoas, né, que já têm uma certa reputação. Mas se eu falo para você que eu tô querendo comprar um smart ring, aí já mudou completamente. Agora eu vou procurar isso numa loja de tecnologia. Agora o que eu estou olhando para ele não quantas pedras tem ou quantos quilates tem isso. Agora eu estou procurando se ela lê o meu batimento cardíaco, quão assertivo é aquele negócio. Então o poder de uma palavra antes, né, da palavra do produto, estou procurando um anel, estou procurando um anel inteligente. Isso é o posicionamento no seu mais básico nível de análise, né? Uma palavra literalmente muda completamente o seu posicionamento e, consequentemente, muda aonde o seu consumidor vai buscar o seu produto, o que ele espera do seu produto, o quanto ele espera pagar sobre o produto e, principalmente, com o que ele te compara. Então, assim, às vezes você está lançando, isso é muito claro falar sobre um anel, né? Que é bem tangível o exemplo, mas e quando você fala de serviço, né? Que claro que para a gente que trabalha ainda consegue ser bem claro quanto a isso, mas uma empresa, uma agência que presta serviços de marketing, por exemplo, como é que elas se diferenciam? Porque o serviço sendo oferecido, teoricamente, é o mesmo. Então, o que muda realmente é o posicionamento, e aí, óbvio, não adianta você se posicionar e não ter todo a carga por trás aí, né, visual, de comunicação, de mensagens, enfim, cores e tudo mais que representam aquilo. Não adianta você falar assim, eu sou um restaurante de luxo e o teu restaurante não ter, né, fisicamente, né, todo o visual, toda a experiência do usuário não corresponder a um restaurante de luxo, porque eles vão te comparar, tá? Que é um restaurante de luxo, eu conheço vários, então deixa eu ver. Quando ele for no seu, ele está te comparando com aqueles. Ele não está te comparando com um restaurante que não é um restaurante de luxo, né? E assim para qualquer categoria. Então hoje eu vejo que as pessoas não entendem, na grande maioria, até mesmo por não ser da área delas, né? A importância e o poder de um posicionamento extremamente sólido, uma marca bem trabalhada. E aí acho que você tocou no outro ponto, que é outra coisa também que a gente sempre trabalha aqui, que é o marketing, né? Que é o sales and marketing. Você junta os dois, e eu não sei por que, na verdade, em algum dia alguém resolveu separar esses dois departamentos. Para mim, acredito assim, não faz o menor sentido você ter essa separação a ponto de várias empresas que a gente atendeu e prestou consultoria, eles tinham dois times separados e eles nem reuniões faziam juntos. Fala, meu, como assim? Tá os dois correndo atrás do mesmo objetivo e o time de vendas não sabe o que está acontecendo com o marketing e o marketing não sabe o que está acontecendo com vendas e aí vira aquela guerra, né? A vendas falando que o marketing não gera lead qualificado e o marketing falando que a vendas não sabe fechar as vendas, né? Então acho que é muito importante, como eu falo, né? Não é uma campanha que te traz o sucesso, a orquestra toda sendo muito alinhada e bem executada, cada uma das suas peças, é o que faz você trazer a confiança, trazer credibilidade, trazer clareza e a pessoa entender já logo de cara exatamente com o que ela está, com quem ela está te comparando e o que ela está esperando do seu produto, né? Acho que era um ponto. É um ponto que eu vejo assim muito importante hoje em dia, que muitas pessoas às vezes ficam procurando a fórmula do sucesso. Ah, eu quero saber qual que é a fórmula que vai me fazer sucesso. E ela não entende que isso vem do todo e que, claro, se ela olhar para o todo e pegar fórmulas que já são consagradas e provadas, mas não esquecer do resto, é aí que está o sucesso da operação como um todo, né? Qual que é a tua opinião sobre tudo isso? Eu acredito que, complementando o que você trouxe,
O sucesso da empresa, normalmente, ele está relacionado aos rituais e hábitos que aquela empresa permeia para que ela tenha sucesso no final do dia. Você comentou do filme, eu lembrei do filme da Nokia também, que para mim é muito claro o momento onde os rituais e os hábitos se perderam, que é quando a empresa começa a subestimar o movimento de um concorrente criando um celular que era uma tela inteira, que é o iPhone, Uhum. que é a negação, né, de que aquilo era um movimento de mercado, que inclusive, né, uma estratégia que teria sido muito inteligente na minha visão, a parte da Nokia era juntar mais 2 ou 3 concorrentes, todo mundo se juntar e fazer os seus iPhones. Talvez o iPhone hoje não seria o que é hoje se ele não tivesse ganhado esse poder de aceleração diante de concorrentes estabelecidos que estavam ali, porque essa estratégia que eu estou falando nada mais é do que, desde que o mundo é mundo, montadoras de veículos fazem, empresas de componentes tecnológicos fazem, que é quando um concorrente se destaca, todo mundo se junta, elabora aquela tecnologia e meio que pasteuriza aquele mercado ali. E aí quando a gente olha isso, né, eu estou falando de uma tática aqui, um exemplo aleatório, mas quando eu olho isso para dentro, dos rituais e hábitos, para mim isso tem uma total relação com o design, porque isso tem um composto que é a visão e a voz do cliente e a visão e a voz da marca. E aí isso se conecta com esses rituais e hábitos. Se a Nokia tivesse nos seus valores o olhar para a inovação, a humildade intelectual, de entender que, beleza, você foi o cara que tocou o mundo até aqui com um celular maravilhoso que tinha um teclado, que eles estavam preocupados em simular o toque mecânico do teclado para digitar, agora você tem uma mudança de status quo e então você tem que se readequar. Então, isso mostra muitas vezes como as empresas elas reagem emocionalmente, às vezes, em relação às ações. Isso para mim tem tudo a ver com o que você falou também em relação às emoções aplicadas no design. Porque se eu entendo quais são as emoções que eu gero para o meu cliente, gero para o meu mercado, eu sei, eu consigo ler e ter uma leitura e feedback do que como esse cliente lê aquilo, né? Vamos pegar um exemplo muito clássico para mim que também bate muito nisso. Estou falando exemplos mais lúdicos, mas eu poderia falar sobre B2B, B2C, de startup, tecnologia, indústria, que é quando o mundo inteiro usava service nos Estados Unidos, quer dizer, o mundo inteiro, né? Os Estados Unidos inteiro usava service grandões, lá, aqueles carros tudo Jack Bauer lá do seriado, e a BMW vem com Mini, né? Uhum. Pega um carro e faz um carro que é o contraponto do resto. Então tem toda uma roupagem, tem todo um discurso que ele vai se mantendo até hoje funcional dentro da estratégia daquele produto, daquele serviço, para que aquela narrativa ela tenha um fio condutor, mas a narrativa da Mini hoje é diferente de 25 anos atrás. Mas a marca está ali, o tom da marca está ali, as cores da marca estão ali, a voz do cliente está ali. Então tudo isso junto faz com que o vendedor que vende aquele tipo de carro tenha, dentro da estrutura presencial daquela loja física, uma estrutura. A pessoa que vai estar lá vai ter um tipo de característica. O linguajar daquela pessoa vai ser diferente se comparado com uma outra marca, por exemplo, de um carro popular. Não é uma coisa melhor nem pior. Agora vamos pegar isso na esfera de empresas de tecnologia. O quanto, por exemplo, uma empresa que trabalha com um serviço que hoje está, entre aspas, comoditizado, ela pode agregar valor no seu serviço, demonstrar um orçamento que muitas vezes é maior do que o cliente, porque ela investiu em design, em experiência do cliente, em marketing, em vendas, tudo em conjunto para falar, poxa, eu tenho uma proposta de valor que realmente eu não vou ser o mais barato, mas eu vou ser o mais confiável para esse cliente. Ou seja, o bom design, pegando o que você falou para mim, se conecta com um bom posicionamento de marca, com um bom posicionamento de produto, com um bom posicionamento de marketing e com um bom posicionamento de vendas, é igual a gerar uma reputação. Porque agora no mundo onde cada vez mais a IA vai poder copiar as coisas rápido, se eu não tiver uma boa reputação, infelizmente, eu vou ser muito fácil de ser substituído. Né? Exato, exato. É a alma do negócio, né? Aquilo que eu sempre falo. O marketing, ele fica na cabeça. Agora, o branding, ele fica no coração, né? A diferença entre você ser o advogado de uma marca e de você ser só o consumidor, né? Então, o branding, ele vem
ele vem assim, a minha mensagem é não seja uma empresa de conveniência, seja uma empresa de referência, né? Você quer clientes que desejam, almejam trabalhar com você e não que você simplesmente cumpriu o checklist ali por causa de preço ou por causa de aspectos que qualquer um faria, também conseguiria fazer, e se eles oferecerem um preço mais barato, eles ganham a concorrência, e aí agora começa uma briga de preços, onde cada um vai abaixando um pouquinho mais para ganhar concorrência, para sobreviver, e quando vê o mercado está prostituído, oferecendo soluções que antes eram, né, sei lá, colocando, valia 10, agora vale 2, agora vale 1, agora vale 500, e aí, e aí o mercado vai desandando até, enfim, né, a indústria estar manchada, né, vamos dizer assim. Exato, e eu trabalho muito com mercados complexos aqui, e eu vejo que a eficiência operacional, por exemplo, pode ser um item que vai compor meu posicionamento de marca. Desde que eu saiba traduzir isso, né, traduzir isso para o idioma do cliente. Então, não significa que eu vou vender um produto, um serviço muito diferente dos meus concorrentes. Mas a forma como minha empresa faz aquilo garante que o cliente tem um resultado que talvez um concorrente não gere ou não possa garantir ou não tenha na mesma medida que eu. E eu pego essa característica da empresa, eu pego essa visão da empresa e traduzo isso para o posicionamento da marca, naturalmente é uma maratona, uma corrida de 100 metros, ao longo do tempo isso começa a criar um diferencial competitivo. Vou dar um exemplo claro aqui para quem está escutando a gente, quem vai ver a gente, que vai ser em relação a produto físico. Pensa um cara que vende óleo automotivo. Tem a marca lá que é azul e tem a marca que é verde. E a marca azul está na Fórmula 1, ela está no macacão do Hamilton, e a outra é uma marca que a gente não vê quase há muito tempo no mercado. Quem conhece um pouquinho de carro sabe que eu estou falando da Petronas e da Mobil. E são duas marcas gigantes. Agora, por que um cara lá no auto center, lá na oficina, vai prestar mais atenção na, sei lá, no Muniz lubrificante, sendo que ele olha, liga a televisão e aparece lá no domingo o cara correndo de carro de Fórmula 1 e fala, pô, olha a marca que a gente põe no carro, tem um banner lá grandão do Hamilton lá dentro para compor aquela proposta de valor, e o cara da Mobil vai chegar lá para vender. Como ele vai convencer esse cara de que ele tem que sair dessa marca e ir para outra? Não vai ser somente uma guerra de preços, vai ser uma guerra de experiência, de posicionamento, de estrutura para fazer isso acontecer.